Olá, boa noite! Está começando a segunda temporada, 11ª edição, do Jornal BKM, trazendo notícias de forma clara e objetiva, atualizando você sobre política, economias, agronegócios, entretenimento, criminologia, radar do tempo e esporte. Tudo isso você encontra aqui, todos os sábados às 21 horas. Está no ar o Jornal BKM, segunda temporada. Tarcísio diz que São Paulo não tem mais focos ativos de queimadas. 3 foram presos por provocar incêndios criminosos no interior. Segundo o governador, Forças Armadas continuam mobilizadas junto com os bombeiros nas áreas de maior incidência. Prejuízos por conta das queimadas vão passar de R$1 bilhão. O governador Tarcísio de Freitas, republicanos, disse nesta segunda-feira, dia 26, que São Paulo não tem mais nenhum foco ativo de incêndio. Até o final da noite de domingo, dia 25, o estado ainda tinha 6 pontos. Não fizemos o reconhecimento agora pela manhã e os focos que remanesciam em Pedregulho, Paulo de Freitas, já foram extintos, então não tem nenhum foco ativo no estado de São Paulo, disse o governador. Em entrevista à Globo News, o governador também afirmou que 3 pessoas foram presas em São José do Rio Preto, Batatais e Porto Ferreira, por provocar incêndios criminosos. São pessoas que portavam gasolina e estavam realmente ateando fogo de forma criminosa, explicou. O governador acredita por hora que não há uma ação orquestrada. A Polícia Civil e a Polícia Federal investigam. No último domingo, dia 25, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que os incêndios registrados no interior de São Paulo são atípicos e precisam ser investigados. Segundo Marina, a Polícia Federal abriu 2 inquéritos para apurar as causas das queimadas em São Paulo. Ainda de acordo com o governador, as Forças Armadas continuam mobilizadas com o Corpo de Bombeiros para fazerem trabalhos preventivos nos 48 municípios que permanecem em alerta. Na avaliação de Tarcísio, 3 grandes fatores foram responsáveis pelo alastramento do fogo nos últimos dias: estiagem, alta temperatura e ventos fortes. Primeiro, de fato, é estiagem severa que se alastrou por muito tempo. O estado de São Paulo vem sofrendo. A gente já tinha vários municípios em situação de emergência. Não tivemos uma combinação explosiva de fatores: alta temperatura, ventos muito fortes e baixa umidade relativa do ar nesses últimos dias. Então qualquer coisa poderia causar uma ignição, completou. Tarcísio estima que o prejuízo provocado ao estado por conta das queimadas supere o valor de R$1 bilhão. Cidades em alerta. A onda de incêndios que atinge o interior de São Paulo já deixou 48 cidades da região em alerta máximo para queimadas. 2 pessoas morreram e mais de 800 tiveram que deixar suas casas desde que o fogo começou na sexta-feira, dia 23. Segundo dados do governo estadual, mais de 20 mil hectares já queimaram na região, que teve mais de 2.300 focos de incêndio em apenas 3 dias. De acordo com a Defesa Civil,
Imagens de moradores de cidades afetadas mostram o céu coberto por uma camada de fumaça. Foi o agosto com mais focos de incêndio da história do estado de São Paulo, desde 1998. No sábado, dia 24, o governador sobrevoou as áreas com maior incidência de incêndios no interior do estado. Na sexta-feira, o governador instalou um gabinete de crise por conta dos incêndios. A Operação SP Sem Fogo integra especialistas da Defesa Civil do Estado e das Secretarias de Segurança Pública, SSP, Agricultura e Abastecimento, e Meio Ambiente, Estrutura e Logística. Dados. Em meio à estiagem, calor extremo e incêndios que causaram transtornos e medo a moradores do interior de São Paulo, o estado registrou entre quinta-feira, dia 22, e sexta-feira, dia 23, 2.316 focos de incêndio, número quase 7 vezes maior do que o registrado em todo o mês de agosto do ano passado, quando foram contabilizados 352 incidentes. Os registros, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, colocam São Paulo no topo da lista de incêndios do país no fim desta semana, inclusive à frente de estados da Amazônia Legal, que enfrentam uma temperatura recorde de queimadas, com fumaças chegando a 10 estados, incluindo São Paulo e até o Rio Grande do Sul. Terremoto de 5,4 atinge Lisboa e é um dos maiores em décadas em Portugal. O tremor teve epicentro na costa de Setúbal, a 40 km de Lisboa, e com profundidade baixa de 17,5 km. Moradores da capital portuguesa e do Porto relataram ter sentido o terremoto, um dos maiores em décadas no país. Não há registro de vítimas e danos. Um terremoto de magnitude 5,4 atingiu nesta segunda-feira, dia 26, os arredores de Lisboa, em Portugal. O tremor foi fortemente sentido na capital portuguesa e no Porto, e é um dos mais fortes em décadas no país, que já foi atingido por um dos maiores terremotos do mundo no século XVIII. O terremoto ocorreu pouco depois das 5 horas da manhã no horário local, 1 hora no horário de Brasília, e teve o epicentro no mar a 52 quilômetros da costa de Setúbal, cidade nos arredores de Lisboa. O Instituto de Pesquisas Geológicas nos Estados Unidos, que monitora terremotos pelo mundo em tempo real, registrou uma magnitude de 5,4. Já o Instituto Português no Mar e Atmosfera disse que o terremoto teve magnitude de 5,3. Ainda de acordo com o USGS, o terremoto ocorreu em uma profundidade de 17,5 km da superfície, que é considerada baixa e aumenta a intensidade do tremor. Além de Lisboa, o terremoto também foi sentido no Porto e várias regiões por todo o país europeu, que no século XVIII foi atingido por um mega terremoto, que é um dos maiores já registrado na história. O governo disse que não havia registrado um tremor tão forte desde um terremoto que atingiu o país em 1969. A Agência de Proteção Civil de Lisboa afirmou ter recebido centenas de chamadas pedindo orientações, mas até a última atualização desta reportagem não havia relatos de danos ou vítimas no país. Segundo disse o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, também não houve alertas por tsunami. Terremoto em Portugal.
tremor teve magnitude de 5,2 e foi fortemente sentido em Lisboa. O tremor desta segunda, um dos mais fortes das últimas décadas, reacendeu em Lisboa a memória do mega terremoto que atingiu a cidade no século XVIII e é considerado um dos maiores terremotos já registrado na história mundial. Na ocasião, a cidade foi destruída após um terremoto com magnitude entre 8,5 e 9. O tremor foi seguido de um tsunami e um incêndio que se espalhou pela capital portuguesa e durou 6 dias. Segundo os registros que se tem da época, entre 20 mil e 100 mil pessoas morreram. A cidade teve que ser quase inteiramente reconstruída após o episódio, que também foi um marco para registro e prevenção de terremotos no mundo. Estamos começando agora o Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho. E de agora em diante estarei passando para vocês as previsões climáticas semanais para São Paulo, Campinas e Rio de Janeiro. Começando agora pela cidade de Campinas. A terra campineira terá uma semana marcada pela chegada do verão, com altas temperaturas que podem chegar até 34 graus. 34 graus não, podendo chegar a 36 graus, é isso aí. Vamos lá, começando agora pelo domingo, no qual terá uma mínima de 17, máxima de 34, com zero risco de chuva e tempo bastante aberto. Segunda-feira, mínima de 17, máxima de 33, tempo aberto e com zero risco de chuva. Terça-feira, mínima de 19, máxima de 34, tempo bastante aberto e com também zero risco de chuva pela cidade. Quarta-feira, mínima de 20, máxima de 36, tempo aberto e também com zero risco de chuva pela cidade. Quinta-feira, mínima de 14, máxima de 33, tempo aberto e com zero risco de chuva pela cidade. Sexta-feira, mínima de 16 e máxima de 29, tempo bastante aberto e com zero risco de chuva pela cidade. E para finalizar o sábado, mínima de 19 e máxima de 34, tempo bastante aberto e com também zero risco de chuva pela cidade. E olha só, essa, além de ser uma semana marcada pela chegada do verão em Campinas, também será marcada pela baixa umidade devido à falta de chuva na cidade. Portanto, é bastante importante todos nós se abastecermos com muita água, tomar bastante água e se cuidar ao sair de casa. Indo agora para a cidade de São Paulo, no qual, assim como Campinas, também terá uma semana marcada pela chegada do verão. Todavia, apesar de tudo, ainda terão alguns dias marcados pelo frio. Portanto, essa é uma semana marcada pela bipolaridade climática na cidade de São Paulo. Além de tudo, também marcado pela baixa umidade. Começando agora pelo domingo, mínima de 17, máxima de 32. Tempo, podemos dizer que um pouco nublado pela manhã e mais aberto pela parte da tarde. Todavia, com zero risco de chuva pela cidade. Segunda-feira, mínima de 15, máxima de 30, tempo parcialmente nublado, todavia com zero risco de chuva pela cidade. Terça-feira, mínima de 17, máxima de 31, tempo parcialmente nublado, todavia com zero risco de chuva pela cidade. Quarta-feira, mínima de 18, máxima de 33, tempo bastante aberto e com zero risco de chuva pela cidade. Quinta-feira, mínima de 13, máxima de 24, tempo parcialmente nublado e com risco de garoa pelo final da tarde de quinta-feira. Sexta-feira, mínima de 14, máxima de 21, tempo parcialmente nublado e com risco de chuva pela parte da tarde. E para finalizar o sábado, mínima de 18 e máxima de 31, tempo parcialmente nublado e com risco de chuva em qualquer momento do dia. Indo agora diretamente para a cidade do Rio de Janeiro, no qual é também marcada pela chegada
do verão, né? Todavia, com temperaturas não tão altas assim. Vamos diretamente para o domingo, mínima de 22 e máxima de 30, tempo bastante aberto e com zero risco de chuva pela cidade. Segunda-feira, mínima de 21 e máxima de 24, tempo parcialmente nublado e com risco de chuva em qualquer horário do dia. Terça-feira, mínima de 19 e máxima de 24, tempo bastante aberto e com zero risco de chuva pela cidade. Quarta-feira, mínima de 21 e máxima de 27, tempo bastante aberto e com zero risco de chuva pela cidade. Quinta-feira, mínima de 21 e máxima de 27, tempo bastante aberto e com risco de chuva em qualquer horário do dia. Sexta-feira, o dia mais intenso da semana carioca, mínima de 20 e máxima de 23, pancadas esparsas de chuva que começarão pela parte da manhã e se alongarão até o começo da tarde. E para finalizar o sábado, mínima de 21 e máxima de 26, tempo parcialmente nublado e com risco de chuva pela parte da madrugada. E esse foi mais um Radar do Tempo BKM com Johnny Pinho, no qual marquei e frisei bastante para vocês aqui a secura na cidade de Campinas, as baixas temperaturas e também secura na cidade de São Paulo e as baixas temperaturas, todavia marcando a chegada do verão na cidade do Rio de Janeiro. Lembrando, uma observação bem grande aqui, essa é uma semana que marca a chegada do verão e o final do inverno na região sudeste e sul também aqui do Brasil, tá bom? Benefícios das argilas para a pele. As máscaras de argila são muito utilizadas nos procedimentos faciais e são consideradas como as queridinhas do momento para os tratamentos de beleza. Com suas cores radiantes, assim as argilas despertam interesse e fazem sucesso nos procedimentos estéticos. As argilas são encontradas de vários tipos e cada uma delas apresentam características importantes. A argiloterapia é a técnica que emprega o uso das argilas nos procedimentos faciais, corporais, capilares e terapêuticos. Como diferenciar os tipos de argila e seus benefícios? As cores das argilas são decorrentes dos oligominerais que estão em sua composição e promovem vários benefícios para a pele. Vale ressaltar que elas devem ser absolutamente naturais, sem o acréscimo de corantes. Dessa forma, o tamanho do grão influencia no comportamento da argila na pele. As argilas mais finas, com granulométria menor, são as mais interessantes para os tratamentos calmantes, relaxantes, hidratantes, anti-oleosidade e anti-idade. Já as argilas com granulométria maior são indicadas para tratamentos esfoliantes e renovação celular. É importante compreender que o tamanho do grão da argila influencia na sua capacidade de transportar água e os oligominerais solubilizados. Quanto menor a granulometria, maior a disponibilidade de minerais. Como exemplo de argilas com granulometria fina, pode-se citar a argila branca, verde e a roxa. Duas características principais devem ser observadas entre as propriedades das argilas: a absorção de toxinas e a adsorção de nutrientes mediante a solubilização. Ou seja, ao mesmo tempo que as argilas absorvem oleosidade e toxinas, elas repõem os nutrientes à pele. Conheça os principais nutrientes encontrados nas argilas. Zinco. Participa do metabolismo de vitaminas e enzimas antioxidantes, atua no sistema imunológico. Fósforo. Participa do transporte de energia celular, membranas celulares, age na contração muscular. Enxofre. Propriedades antisséptica e anti-oleosidade. Participa da síntese de colágeno e queratina. Favorece o transporte de outros minerais. Silício. Suavizante e calmante. Consistente principal do ácido hialurônico, que institui as fibras de colágeno e proporciona hidratação para a pele. Previne as reações de glicação, diminuindo o efeito oxidativo das células. Facilita a ligação de água às estruturas dérmicas. Magnésio, precursor do colágeno e elastina. Promove a renovação celular. Atua no metabolismo do cálcio, vitamina C, fósforo, sódio e potássio.
Cálcio, elemento importante na sustentação e estrutura celular. Ferro, mineral com função sobre o metabolismo gasoso e circulação sanguínea. Potássio, precursor de colágeno e renovação celular. Sódio, na eliminação de toxinas e balanço hídrico do corpo. Dica: a sílica e o magnésio são minerais importantes para a renovação celular. Indicações para os diferentes tipos de pele. Argila branca, indicada para peles sensíveis, ideal para tratamento de hidratação e manutenção da pele. Age profundamente no tratamento de manchas, rugas e flacidez. Componente principal: silício. Argila verde, indicada para peles oleosas acneicas, utilizada em tratamentos de oleosidade excessiva, como acne, seborreia e manchas. Componente principal: silício estruturado sobre gipsita. Atenção! A argila verde pode ressecar a pele. Para que isso não ocorra, misture a argila branca na composição da máscara. Argila rosa, anti-idade, relaxante, nutriente, anti-rugas e calmante. Componente principal: magnésio, considerado como imperador dos minerais. Argila amarela, regeneração, elasticidade, proteção, esfoliação e manchas. Componente principal: potássio, potencializa a cicatrização e regeneração da pele. Indicações: tratamento rejuvenescedor. Argila vermelha, elasticidade, esfoliação e tônus. Componente principal: ferro, mineral da força, do sangue, da hemoglobina. O ferro aumenta o tônus e a elasticidade. Indicações: optar em caso em que a pele esteja desvitalizada. Atenção! Nos tratamentos faciais, a argila vermelha não é indicada para peles sensíveis, devido à sua granulometria. Dicas: dilua as argilas em chá de camomila, água termal ou mesmo água filtrada. A diluição é importante para manter as propriedades das argilas. Após a aplicação da máscara de argila na pele, aguarde de 20 a 30 minutos para retirá-la. Atenção! A argila não deve secar na pele. Mantenha a máscara hidratada. Potencialize os resultados adicionando óleo essencial às máscaras de argila. Argila branca mais óleo essencial de gerânio. Tratamento para manchas e revitalização. Argila verde mais óleo essencial de melaleuca. Tratamento anti-acne. Argila rosa mais óleo essencial de lavanda. Rejuvenescimento facial. Atenção! Os óleos essenciais possuem características distintas. Embora sejam naturais, são potentes e requerem conhecimento para aplicação. Não se esqueça, finalize o protocolo com protetor solar. Massa de panqueca. 30 minutos, fácil e custo baixo. A receita de massa de panqueca é uma opção bem versátil para o seu dia a dia, oferecendo possibilidades infinitas na cozinha. Fácil de preparar, essa massa é a base para recheios salgados e doces, garantindo pratos leves e deliciosos. Com ingredientes simples, como farinha de trigo, ovos, leite e sal, essa massa pode ser adaptada a diferentes gostos e preferências. Ela se torna uma inspiração perfeita para criar recheios variados, desde opções clássicas com carne moída até recheios vegetarianos ou doces, como Nutella, frutas e chantilly. Seja para um almoço rápido, um jantar especial ou um lanche diferenciado, a massa de panqueca é sempre uma excelente escolha. Prepare essa massa e explore a criatividade na hora de rechear, proporcionando sabores únicos e satisfazendo os mais diferentes paladares. Ingredientes: 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 2 xícaras de chá de leite, 3 ovos e uma pitada de sal. Materiais: liquidificador, concha, espátula de silicone, frigideira funda, prato raso. Modo de preparo: 30 minutos. Primeiro, bata todos os ingredientes no liquidificador por 2 minutos. Em seguida, desligue e com uma colher misture a farinha que grudou no copo do liquidificador. Depois, bata novamente só para misturar e reserve.
Unte a frigideira com fio de óleo e leve ao fogo até aquecer. Com o auxílio de uma concha, pegue uma porção de massa e coloque na frigideira. Gire a frigideira para espalhar bem a massa. Abaixe o fogo e deixe dourar por baixo. Em seguida, vire do outro lado e deixe dourar. Repita o processo com toda a massa. Informações adicionais. Dicas para caprichar na sua massa de panqueca. Utilize uma frigideira antiaderente média para fritar as panquecas. Use uma concha média e calcule muito bem a quantidade de massa na frigideira. Utilize o recheio e o molho de sua preferência. Boa noite! Está começando mais uma edição do seu jornal BKM, trazendo as principais notícias dos esportes do Brasil e do mundo para você. Eu sou Messias Fernandes e vamos para as notícias. Invicto em Paralimpíada, Brasil busca o Hexa no futebol de cegos. Sem saber o que é perder, desde que a modalidade entrou no programa dos Jogos em 2004, a seleção tem Turquia, França e China como rivais. Na chave, jogos serão na icônica arena da Torre Eiffel. Hegemônica em Paralimpíada, a seleção brasileira de futebol de cego busca o hexacampeonato paralímpico nos Jogos de Paris 2024, cuja cerimônia de abertura acontece nesta quarta-feira. Sem saber o que é perder desde que a modalidade entrou no programa dos Jogos em Atenas 2004, o Brasil faz a sua estreia no dia 1º de setembro contra a Turquia, às 9h30, horário de Brasília, com transmissão dos canais esportivos. Além dos turcos, os brasileiros terão como adversário na fase de grupo a dona da casa, França, dia 2 de setembro, às 15h30, horário de Brasília, e a China, 3 de setembro, às 13h30, horário de Brasília. As semifinais acontecerão no dia 5. Já a disputa do bronze e o grande final serão no dia 7. Em 27 partidas realizadas em 5 edições da Paralimpíada, o Brasil não sabe o que é derrota. Até o momento, foram 21 vitórias e 6 empates, o que só aumenta o otimismo brasileiro, principalmente após os 7 meses de concentração e treinamento em João Pessoa. Para a gente foi muito importante porque as outras seleções estão evoluindo demais e precisamos evoluir junto, né? Estamos em um nível muito alto, mas a gente tinha que aumentar ainda mais esse nível, afirmou o goleiro Luan, que buscará o tricampeonato paralímpico pessoal. Dono de 4 ouros em Paralimpíadas, o campeão Ricardinho também está confiante na busca pelo título. Eleito 3 vezes o melhor jogador do mundo, 2006, 2014 e 2018. Ele acredita que o período de treinamento serviu para aprimorar as partes físicas e técnicas do elenco. Tenho certeza de que essa estratégia foi a melhor. A gente adquiriu mais entrosamento. O Fábio Vasconcelos, treinador, pôde trabalhar mais algumas questões táticas, algumas jogadas, e isso refletiu no nível físico da nossa equipe. Hoje, os dados da fisiologia mostram que estamos um time
mais forte. Há mais resistência, mais velocidade. Então, acho que chegaremos muito bem nesse torneio, lá em Paris. E queremos traduzir todo esse empenho em uma medalha de ouro, afirmou. Os convocados. O grupo de 10 jogadores, 8 atletas de linha e 2 goleiros, convocados pelo técnico Fábio Vasconcelos, traz nomes consagrados da seleção, como o próprio Ricardinho e o tetracampeão paralímpico Jefinho, os goleiros Luan e Matheus e os jogadores Thiago Paraná, Cássio, Jardiel e Donato. Também são veteranos dos jogos. Os jovens Jonatas, Felipe e Michael Júnior farão suas estreias em Paralimpíadas. Esse ciclo começou diferente, com a redução de tempo de jogo, o que, na minha opinião, atrapalhou bastante a seleção brasileira. E a gente começou a mudar um pouco o estilo de jogo. Tem de ir mais para dentro, finalizar mais rápido. A gente perdeu a Copa América, ficou em terceiro no Mundial. E isso acabou acendendo o alerta, comentou o Fábio. Apesar de todas as dificuldades, o treinador está confiante em buscar o Campeonato Paralímpico em Paris. A seleção permanente era um sonho meu. A confederação conseguiu levar para o centro de referência em João Pessoa. Ficamos vários meses trabalhando diariamente. Já vimos uma evolução dos atletas e o objetivo não será diferente. Vamos tentar essa medalha de ouro e com certeza será uma das Paralimpíadas em que o Brasil vai chegar mais bem preparado, concluiu. Jogos na Arena da Torre Eiffel. Não bastasse a expectativa pelo hexa brasileiro, os torcedores terão um ingrediente a mais para assistirem o futebol de cegos na Paralimpíadas de Paris. Assim como o vôlei de praia nas Olimpíadas, a modalidade será disputada na icônica Arena da Torre Eiffel, localizada nas imediações do monumento mais famoso da França. A arena tem capacidade para 13 mil torcedores e começou a ser erguida em março. A praça esportiva está localizada dentro do Campo de Marte, parque público que abriga a Torre Eiffel. Nas Olimpíadas, o local viu as brasileiras Duda e Ana Patrícia conquistarem a medalha de ouro no vôlei de praia feminino. A decisão aconteceu no dia 9 de agosto, com vitória da dupla do Brasil sobre as canadenses Brandon e Melissa por 2-1. É isso aí, pra cima deles. Traga pra nós mais essa medalha de ouro. Vocês são fera, pra cima deles. Por diferença mínima, Cravinhos derruba invencibilidade de Santos no Paulista de Basquete 2024. Partida disputada no interior de São Paulo terminou com a vitória dos donos da casa por 59-58. O Cravinho Basquete venceu o Santos pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A1 2024. A partida, realizada na última sexta-feira, 23, no ginásio Álvaro Sayani, no interior de São Paulo, terminou com a vitória dos donos da casa
por diferença de apenas 1 ponto, 59 a 58. Próxima rodada. A equipe santista busca a reabilitação na quarta-feira, 28 às 19h30 de Brasília, quando recebe o Itaquaquecetuba na Arena Santos. Já o Cravinho volta à quadra na sexta-feira 30 contra Tatuí, no interior de São Paulo. Ginásio é reinaugurado com projeto de basquete escolar, licenciado pela NBA em Santos. Jogadores e técnico da equipe principal do município participam do evento. O tradicional ginásio da Unilos, em Santos, foi reinaugurado no último fim de semana. Foi uma manhã de sábado, promovido pela High Performance Basketball Academy, que movimenta a modalidade em vários pontos da região. O evento foi dividido em atrações como personagens, games e sorteios de brindes. Os garotos e garotas matriculados no projeto tiveram a chance de conhecer os jogadores Dida, Luizinho e Gabriel Souti, além do técnico Daniel Leque, da equipe principal de basquete de Santos. Eles orientaram os atletas que participaram do torneio 3x3. O presidente da diretoria executiva da Fundação Lusíada, Mauro Tinato, comemorou a reabertura do ginásio. Muito importante reabrir esse ginásio, depois da tempestade do dia 3 de novembro do ano passado, que derrubou todo o telhado e tivemos que recuperar toda a estrutura. Nós fizemos um contrato com a Sara, onde abrimos vagas para alunos carentes que vão fazer aulas de forma gratuita. Daqui no futuro poderão sair atletas olímpicos. A criadora e sócio-administrativa da HP, Sara Rinaldi Vasquez, criadora deste projeto e sócia administrativa da HP, estava radiante com a realização do evento. Sara e o filho Diego sonharam juntos uma maneira de incentivar o basquete com um método avançado que, além de revelar bons jogadores, tem a responsabilidade de formar cidadãos. O projeto HP foi criado por eu ver que meu filho era apaixonado por esse esporte. A nossa intenção é melhorar o basquete da região, aplicando metodologia com a licença da NBA School. O projeto High Performance Basketball Academy foi iniciado em 2019 no Colégio Objetivo da Ponta da Praia. Hoje em dia está no COC de Praia Grande, Associação Cristã de Moços, ACM, Liceu São Paulo, Unilos, Unisanta no Vasco e no Saldanha da Gama. Tá aí. E essa foi mais uma edição do seu Jornal BKM, trazendo as melhores notícias do esporte do Brasil e do mundo para você. Eu sou Moisés Fernandes e me despeço de você. Até a próxima edição.